Meus irmãos, a paz do Senhor. Pode sentar, muito obrigado. Já da sua Bíblia no tema, Lucas capítulo 9, versículos 18 a 20. Eu quero louvar o Senhor por essa oportunidade que Ele me concede e pela honra também a mim concedida. Nós já estamos aqui há muitos anos, né? Eu e minha família, há 25 anos. Nós nascemos aqui, praticamente, né? Nós chegamos na Bahia em 97, agosto de 97. Eu tinha 6 anos, então eu sou da casa, né? Os irmãos aqui, o irmão Luiz me viu crescer, praticamente, né? Muitos irmãos passaram por aqui, muita gente boa comigo, que é uma bênção, graças a Deus. Agradecer a Deus por eu cá, nosso pastor Mauro Sérgio, pastor Gilvan também, nosso co-pastor aqui, irmã Angelaine, irmão Orlando, a liderança toda, irmão Luiz, mais uma vez, a irmã Jane, que não está aqui, mas deve estar assistindo lá, né? Se ela estiver assistindo, Deus abençoe a irmã Jane, que Deus venha orá-la. Amém? Pastor Messias também, que faz parte da liderança, a todos vocês, os grupos convidados, ao meu irmão, eu chamo de Biro, né, irmão? Mas hoje eu chamo de Eliana, para ficar mais chique, né? Ele pequeno nem chama de Biro. Deus abençoe Biro também, machucou a perna aí, mas ele está aqui. Graças a Deus. Queridos, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Eu só peço que você não feche a Bíblia. Deixe a Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, porque quem já me conhece, nós gostamos de pregar sermões expositivos. Então deixa o livro Evangelho de Lucas. Quem achou, diga achei. Diz assim no texto. Lucas capítulo 9, versículos 18 a 20, é o tema. 9 de Lucas, versículos 18 a 20. Quem não conseguir encontrar entre Gênesis e Apocalipse. Fácil, né? Ou escola bíblica dominical. E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando, em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. Eu digo amém por essa palavra. Amém. Meus queridos, esse mesmo texto você vai encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do 13 ao 21, e também no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 31. O Evangelho de Lucas, assim como o Evangelho de Marcos e de Mateus, são conhecidos, como todos sabem, como evangelhos sinóticos. A expressão sinótico significa semelhantes, ou vendo junto, ou lendo junto. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. 95% do Evangelho de Marcos você vai encontrar em Lucas e Mateus. Aquilo que Marcos não fala, não relata, pois Marcos, ele escreve, ele é muito rápido. E Marcos, ele usa uma técnica chamada a técnica do sanduíche. O que é isso? Marcos começa um assunto, ele não termina o assunto. Em cima do assunto que ele não terminou, ele vem com outro assunto. Então, os estudiosos de Marcos falam que ele usa essa técnica, a técnica do sanduíche, um assunto em cima do outro. Então, aquilo que Marcos não termina, Mateus e Lucas completam. Só que é interessante que o Evangelho de Lucas, ele vai ter algumas características diferentes. E eu gostaria de trabalhar com um tema. Quem é este? Como Lucas trabalha a pessoa de Cristo no seu Evangelho. Lucas, todos os estudiosos que conhecem a língua grega, porque o Novo Testamento não foi escrito em português, em inglês, em alemão, em francês, foi escrito no grego. E o grego de Lucas é o melhor do Novo Testamento, tanto no seu Evangelho como o livro de Atos. Lucas, ele era um erudito, e ele não era só um médico, ele era um evangelista, ele era um pesquisador, ele era um teólogo, ele era um jornalista. Pois se você ler o capítulo 1
versículos de 1 a 4, Lucas vai falar que ele fez uma criteriosa investigação. E ele escreveu, na verdade, em 2 volumes, porque a sua obra tem 2 volumes. O primeiro volume é o Evangelho que leva o seu nome, e o segundo volume é o livro de Atos. No primeiro volume, ele vai relatar, ele vai falar da vida de Jesus, da mensagem de Jesus, da morte de Jesus, da crucificação de Jesus, da ressurreição de Jesus, da ascensão de Jesus. E no segundo volume, o livro de Atos, ele vai relatar os primeiros anos, os primeiros 30, 40 anos da igreja, que aconteceu após a ascensão de Jesus. E outro detalhe, Lucas, ele vai traçar alguns detalhes que os outros evangelistas não tratam, não falam. Como Lucas, ele vai dar ênfase a alguns personagens no seu evangelho. A primeira ênfase que ele vai dar é as mulheres. Lucas vai citar por nome 13 mulheres. Inclusive, das 29 parábolas que contém o evangelho de Lucas, muitas parábolas ele vai citar as mulheres como protagonista. E por que isso é interessante? Porque naquela época a mulher não tinha nenhum valor, a mulher não poderia falar, o testemunho da mulher não valia de nada. Se acontecesse alguma coisa e a mulher fosse até o tribunal testemunhar, o que ela falava não valia nada. Logo, Jesus quebrou o protocolo. Aleluia! Jesus quebrou a tradição. E Jesus valoriza as mulheres. É interessante que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, as primeiras testemunhas oculares da ressurreição, quem foi? As mulheres. Em uma especial, Maria Madalena. Se você ler o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 9, e também o Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 11 a 18, a primeira mulher para quem ele apareceu foi Maria Madalena. E ele falou assim: agora você vai e fala aos discípulos, aos apóstolos, que eu ressuscitei. Sabe, só existe a mensagem da ressurreição, só existe a mensagem do túmulo vazio, porque estava lá uma mulher que Jesus falou: avise aos discípulos que eu ressuscitei. E o evangelista que vai dar prioridade máxima às mulheres é Lucas. Se você está com a Bíblia aberta, olha só o capítulo 8, versículos de 1 a 3. Existiam mulheres ricas, mulheres que seguiam Jesus, que eram discípulas de Jesus. Olha só o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 3. Hoje você vai sair daqui empapuçado de Bíblia, porque o que sustenta é a palavra, o que alimenta é a palavra. Olha só o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo de 1 a 3. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Aonde Jesus andava, aonde ele ia pregando, curando, as mulheres iam seguindo e sustentando o seu ministério, pois ele era um itinerante. Então Lucas é o único evangelista que vai dar prioridade às mulheres. E se fossem as mulheres, eu levantava a mão, porque Jesus valorizou. Aleluia! Outra classe que Lucas vai trabalhar de maneira exaustiva no seu evangelho é os menosprezados, é os pobres. Lucas mostra Jesus sempre com aqueles que a sociedade rejeitava. Lucas vai mostrar Jesus comendo com pecadores, comendo com publicanos. Inclusive, se você for para o capítulo 7 do Evangelho de Lucas, acompanhe comigo, versículo 34, olha só o que eles vão falar de Jesus, os religiosos. O Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 34, veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. E eu dou graças a Deus porque ele é seu amigo, ele é meu amigo, porque eu sou um pecador. Aleluia! Eu sou miserável, eu não valia nada e Jesus se importou comigo. Lucas, ele vai dar prioridade, inclusive em várias parábolas, ele vai citar Jesus se preocupando com o pobre, Jesus se
é mudada. Se é prostituta, vai deixar a prostituição. Se é drogado, vai deixar as drogas. Se é menosprezado, vai encontrar alguém para abraçar. Se é órfão, a igreja vai ser mãe e pai. Então Lucas vai focar nas minorias. Inclusive, o doutor, no seu comentário, James Edwards, no seu comentário do Evangelho de Lucas, ele vai falar que o Evangelho de Lucas é o Evangelho das minorias. Irmão, nós estamos vivendo um momento tão complicado que muitos cristãos andam de arrogante. Uma vida não olha para os outros, não estende a mão para os outros. Deus vai cobrar de nós, porque assim como Cristo viveu, Jesus, ele tinha todo o poder. Aquele que tinha todo o poder abriu mão do poder. Jesus veio como servo. Se você ler a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 6, Paulo vai falar assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, tomou forma de servo e veio aqui morrer por mim e por você. Jesus é o Deus que serve. Jesus é o Deus que estende a mão da graça. Jesus é o Deus que estende a mão da misericórdia. Se você chega aqui nesta noite pensando que você é desprezado, pensando que você não vale nada, Jesus está estendendo a mão para você nesta noite. A igreja está aqui para abraçar a sua família, abraçar o seu filho, abraçar a sua filha, abraçar você, porque você é importante para ele. Lucas vai dar prioridade aos menosprezados. Se alguém aqui, algum de vocês, pegasse o microfone e ia contar: Elias, eu era um drogado, Elias, eu era um beberrão, Elias, eu era um perdido, a minha família não confiava em mim, a minha mulher não confiava em mim, a minha família estava destruída, mas um dia eu ouvi um hino, um dia alguém entregou o panfleto, um dia alguém evangelizou e eu me converti, e a minha família foi restaurada, o meu casamento foi restaurado, eu larguei as drogas, eu larguei a bebida, porque Jesus se importou com você. Então Lucas, ele vai dar uma prioridade muito grande aos menosprezados. Quem era aqui menosprezado? Quem era aqui abandonado? Jesus te encontrou. Olha onde você está hoje, qual a posição que você está hoje. Para de murmurar, porque você está trabalhando, você está com saúde, Deus tem preservado você dessa pandemia. Você está aqui nesta noite e já é motivo de levantar e agradecer a Deus, porque Ele estendeu a mão para você. Lucas é o evangelho das minorias. Quem é Jesus? É aquele que se preocupa com o pobre, é aquele que se preocupa com o órfão, é aquele que se preocupa com aqueles que são menosprezados. Se você ler o Evangelho de Lucas, você vai ver Jesus o tempo todo tendo embate com os religiosos, porque religioso é preconceituoso, religioso não aceita a palavra de Deus, religioso, ele não entra no reino de Deus e não deixa aqueles que querem entrar. O religioso é uma pessoa terrível, irmão, e até hoje nós temos, até em nosso meio, pessoas religiosas, pessoas preconceituosas, pessoas que não aceitam a misericórdia de Deus, não aceitam a graça de Deus. Inclusive a parábola melhor, ou não melhor, mas a principal parábola de Lucas, todo mundo conhece, está no capítulo 15, aquele filho pródigo. Sabe por que o irmão mais velho não gostou de receber o filho mais novo? Porque religioso não consegue conviver com o pai que perdoa, o religioso não consegue conviver com o pai gracioso, o religioso não consegue conviver com o pai amoroso. Mas Jesus, aleluia, ele está mostrando a palavra que Deus é perdoador, que Deus é amoroso. Deus é o Deus da segunda chance. Se você nesta noite está aqui, quem sabe está afastado do caminho do Senhor, ou nunca foi crente, Deus nesta noite, por meio de Cristo, está estendendo a mão para você, está te dando a chance de você se arrepender dos seus pecados. Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar o rumo, aleluia, da tua história hoje. Amém. Quem é Jesus? Ele é aquele que se preocupa com as minorias. Aleluia. Outra ênfase que Lucas vai dar no seu evangelho: quem é Jesus? Quem é ele? É o discipulado. Jesus, no evangelho de Lucas, ele vai dar muita ênfase no discipulado.
Inclusive, das 29 parábolas do Evangelho de Lucas, 11 parábolas ele vai falar do discipulado. Inclusive até os discípulos. Passa 3 anos com Jesus aprendendo, ele discipulando. E eu fico maravilhado que uma das parábolas mais maravilhosas está no capítulo 14. Lê na sua casa a parábola da grande ceia, onde Lucas conta que um homem muito rico, possivelmente um fazendeiro, e ele quer dar uma festa, e ele fala com os seus servos: vai lá e chama os convidados nobres, e chama aqueles que têm brasão, e chama aqueles que são merecedores. E os servos saem para procurar, só que cada um dá uma desculpa: não, eu comprei o terreno, eu tenho que olhar o terreno que eu comprei, a minha vaca, o meu animal, a vaca vai parir, e eu tenho que dar assistência ao parto. Olha, meu filho vai casar, não dá para ir. E os servos retornaram. Quando chegaram lá, falaram: ó rei, olha senhor, olha patrão, eu não posso fazer nada, os convidados não quiseram, eles rejeitaram. Aí ele falou assim: olha, sai aí pelo meio das ruas, pega aí os cegos, os mancos, os aleijados, os mudos, e tragam para a minha festa. Sabe quem eram os cegos, os mancos, os surdos, os aleijados? Era eu e você, que estavam totalmente afastados da graça e da misericórdia de Deus. E o texto fala que eles chegaram, e quando chegaram, Deus diz assim: que ainda faltou lugar. No reino de Deus sempre há lugar. Aleluia. Aleluia. Sempre há lugar para aquele que se arrepende. Sempre há lugar para aquele que confessa o pecado. Sempre há lugar para aquele que é quebrantado. Sempre há lugar para aquele que reconhece que é pecador. Sempre há lugar para aquele que reconhece que é miserável. No reino de Deus sempre há lugar. O discipulado é uma réplica de Lucas. Aleluia. Quando estamos entendendo essa palavra, levanta a mão. Aleluia. Se você está entendendo, levanta a sua mão e dá glória a Deus. Aleluia. O Evangelho de Lucas também vai trazer Jesus como o Filho de Deus. Lucas, ele vai apresentar. Eu marquei aqui muitos textos, mas eu gostaria de ler um texto com você. Vai para o capítulo 1, versículo 35. Olha o que Lucas vai nos trazer. Lucas é o Evangelho do Filho de Deus. Aleluia. Olha o versículo 35. O anjo Gabriel falou com Maria. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E é interessante que não é só Gabriel que fala que era o Filho de Deus. Até os demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Capítulo 4, versículo 41. Olha só o que Lucas vai registrar. Capítulo 4, versículo 41. Vai dizer assim: também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo de Deus. É interessante que o ateu não reconhece Deus, o ateu não reconhece que existe Deus, mas até os demônios reconheciam que ele é Senhor. Até os demônios reconheciam que ele é Filho de Deus. Até os demônios sabiam que ele era. E é interessante que eu vejo hoje algumas coisas terríveis. Eu já vi situações, até aqui na igreja, que às vezes algum demônio se manifestar e as pessoas demoraram horas para expulsar. Eu não sei se você já viu uma cena dessa. Quando você lê os evangelhos, todas as vezes que Jesus se encontrou com o demônio, não tinha resistência. Os demônios logo se sujeitavam, os demônios logo iam embora, porque não tem como permanecer na presença do Santo. Aleluia. Não tem como permanecer na presença do Todo-Poderoso. Aonde há demônio, aonde há diabo, onde chegar Jesus, ele tem que bater reteada, porque onde está as trevas, aleluia, ele chega a luz, as trevas não podem ficar. Aleluia. E nessa noite eu estou dizendo para o diabo: se você está sendo perturbado, se você está sendo tentado por Satanás, eu estou repreendendo ele agora, por meio da palavra, em nome de Jesus. Todo mal e toda coisa está sendo quebrada agora, em nome de Jesus. Toda obra satânica de magia negra está sendo repreendida em nome de Jesus. Uma certa feita, o Espírito faz aqui me recordar, em 2013, com Edmilson, nos jovens, nós fomos evangelizar. Nós éramos líderes da mocidade, aqui embaixo, na rua aqui embaixo, e nós entramos numa rua e encontramos um baixinho deste tamanho assim.
nós evangelizando, pegando panfleto, e ele falou assim: ó, vocês aí, pode ir embora. Eu olhei para ele assim, eu nem vi ele, olhei para baixo. Eu falei: que foi, rapaz? Não pode evangelizar aqui não. Tinha uma viela gigantesca. Essa viela aí é de tranca-rua. Ele vai destrancar agora. Não tem tranca-rua, não tem Jucaveira, não tem Zé Pilinho, não tem Zé Pilantra. Aleluia! Aonde chega Jesus, ele tem que sair. Eu lembro uma vez também, aqui das irmãs, eu dando aula para as irmãs, uma irmã preocupada. Eu já falei aqui. Uma irmã preocupada, não conseguia nem dormir. Falei: Elias, eu estou preocupada. Ela não fez uma pergunta, ela fez uma afirmação. E eu falei: com quem, minha querida? Minha vizinha macumbeira. E ela pegou terra de cemitério e jogou em cima da minha casa. E eu estou 3 dias sem dormir. Eu falei: irmã, deixa ser boba. Pode jogar o cachorro com defunto e tudo. Não vai acontecer nada, porque você está afastada. Está protegida, porque mais valente está com você. Aleluia! Jesus é o Filho de Deus. E com essa afirmação de Lucas, ele está falando da divindade de Jesus. Jesus, ele é plenamente homem e plenamente Deus. Não tenha medo do diabo. Aleluia! Não tenha medo de Satanás. Ele já está vencido. Na cruz ele venceu ele. O que está com você é mais forte. Não tem macumba, não tem nada mais verdadeiro. Deus está protegendo a sua casa, a sua família, levanta a sua mão nesta noite. Exalta ele, porque ele está guardando você. Não tem diabo para Jesus, irmão. Acabou. Os demônios se têm que sujeitar, porque ele é mais valente do que o valente. Outra ênfase de Lucas é que ele apresenta Jesus como um homem perfeito. Jesus foi o único homem que passou nessa terra e não cometeu pecado. Sabia disso? Ele não falhou, ele não errou. Então, quando Lucas apresenta ele como Filho de Deus e homem perfeito, ele está dando ênfase à sua divindade e à sua humanidade. Você vai ver aí Jesus nos evangelhos de Lucas. O evangelho de Lucas, ele come, ele dorme, ele anda, ele caminha. É um ser humano. Mas no mesmo tempo você vê ele perdoando o pecado. Aleluia! Você vê ele mesmo sobre o demônio. Você vê ele andando sobre as águas. Você vê ele tendo poder. Que tem o poder de repreender o vento e acalmar o mar. Você já viu alguém, você conhece alguém além de Jesus que chegou assim, acordou e falou: acalma-te, vento, cessa. Aleluia! E ele estava dormindo. Lucas mostra a sua humanidade e a sua divindade ao mesmo tempo. Ele acorda tranquilo, olha para o mar e fala: mar, foi eu que te comi, foi eu que te dei. Aleluia! Oh, glória a Deus! Nessa noite Deus está falando no coração de você. Quando as pessoas estão com medo, as pessoas não sejam perturbadas. Chegou preocupado, Deus falou: acalma-te. Aleluia! Deus está acalmando o coração, porque Ele está mostrando que Ele é poderoso na sua vida. É a palavra de Deus, irmão. Aleluia! Outra ênfase. Eu danei, ganhou. Outra ênfase que Lucas vai dar é na pessoa do Espírito Santo. Lucas é o único evangelista que vai trabalhar a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Só no seu evangelho ele vai citar a pessoa do Espírito Santo direta e indiretamente 30 vezes. E no livro de Atos dos Apóstolos ele vai citar o Espírito Santo 63 vezes. Aleluia! É interessante, se você está com a Bíblia aberta aí, Lucas vai falar que João Batista foi cheio do Espírito Santo. Olha o capítulo 1, versículo 15. É a palavra de Deus. O que a Bíblia é a palavra. O que transforma é a palavra. O que salva o pecador é a palavra. Se não tiver a palavra, não tem como. É a palavra de Deus que está falando com você. Aleluia! Olha a ênfase que ele
pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do quê? Espírito Santo. Eu não entendi. Desde o ventre. Veja também o capítulo 1, versículo 35, a primeira parte. O anjo falando de Maria. Maria também foi cheia do Espírito Santo. Capítulo 1, versículo 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá. Veja o capítulo 1, versículo 67. Zacarias, o pai de João Batista, também foi cheio do Espírito Santo. Olha o versículo 67 do capítulo 1. Zacarias, o pai de João Batista, cheio do Espírito Santo. Também, se você ver, capítulo 2, versículos 25 a 27, Simeão, que era um idoso, que estava aguardando a redenção de Israel, e ele tinha uma promessa, que ele morreria, que ele não morreria antes que pegasse o Messias nas suas mãos. Olha só o capítulo 2, versículos 25 a 27, sobre Simeão, que apresentou Jesus no templo. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. 27, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Aleluia! O menino Jesus, para fazer com ele o que a lei ordenava. João Batista foi cheio do Espírito Santo. Maria foi cheia do Espírito Santo. Zacarias também foi cheio do Espírito Santo. E Jesus também foi cheio do Espírito Santo. Veja no capítulo 4, versículo 1. No capítulo 4, versículo 1, Jesus, ele é cheio do Espírito Santo, e ele é conduzido até o deserto para ser tentado pelo diabo. Olha o capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Veja o capítulo 4, versículo 14. Olha só a ênfase que ele dá na pessoa do Espírito Santo. Capítulo 4, versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região. Tudo que ele realizou porque ele estava capacitado, encarregado, cheio do Espírito Santo. E para nós encerrar aqui, porque muitos versículos, olha o versículo 18 do capítulo 4, aonde Jesus, na sinagoga, ele vai citar um texto lá de Isaías 61. Olha o capítulo 4, versículo 18. Jesus falando: o Espírito do Senhor, Aleluia! o Espírito do Senhor está sobre mim, Glória a Deus! porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, Aleluia! enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr liberdade os oprimidos. Tudo que ele fez, tudo que ele realizou, foi porque ele foi capacitado, cheio do Espírito Santo. Então, o que Lucas quer transmitir nessa ênfase que ele dá à pessoa do Espírito Santo: é impossível fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo, é impossível pregar sem o Espírito Santo, é impossível pastorear sem o Espírito Santo, é impossível evangelizar sem o Espírito Santo. Quem convence do pecado é o Espírito, quem convence que você é um miserável é o Espírito, quem convence que você é um pecador é o Espírito. Sem o Espírito não dá para fazer nada. Sem o Espírito a igreja não avança. Sem o Espírito o grupo de varões não estaria aqui. Sem o Espírito não dá para viver. Por isso que Lucas dá essa ênfase, aleluia, na pessoa do Espírito. E lá em Atos ele vai falar a mesma coisa. O Espírito Santo capacita, o Espírito Santo batiza, o Espírito Santo guia a igreja, o Espírito Santo envia Barnabé e a Paulo. Se você ler o capítulo 13, versículo 2 de Atos, o texto vai dizer assim: eles estavam orando, e disse o Espírito Santo: separai Barnabé e a Saulo para mim, para a obra que eu vos tenho chamado. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo conduz, porque ele é uma pessoa, ele fala, ele orienta, ele está falando com você nesta noite, por meio da palavra. Em todos os escritos de Lucas, ele vai falar da pessoa do Espírito Santo. E nesta noite eu falo com graça de Deus e com autoridade: seja cheio do Espírito Santo, receba a graça do Espírito Santo, receba a virtude do Espírito
oração. Lucas é o único evangelista que ele vai dar uma ênfase na oração. Irmão, Jesus era Deus, sim ou não? Sim. Deus precisa orar. Deus ora. Você vai encontrar. Eu vou mostrar na Bíblia para vocês. Jesus ora. Jesus é o Deus que ora. É impossível viver uma vida cristã se não ora. Está aqui o pastor, está aqui o Edivaldo, está aqui o pastor Daniel. Você pode ver uma pessoa que não ora, quando vê um problema, sai da igreja. Quando vê um problema, murmura. Porque tem muita gente que são bons crentes enquanto está empregado, enquanto tem saúde, enquanto está bem no casamento. A primeira coisa que começa a desandar, já desvia, já se esfria. Tem gente que até hoje não voltou da pandemia. A pessoa vai no mercado, a pessoa vai para a escola, a pessoa viaja, só não pode ir para a igreja. Sabia disso? Lamentavelmente. E Lucas vai dar uma ênfase. Quem é Jesus? Quem é Jesus? É aquele que ora. Aleluia. Quer ver comigo? Anote comigo aí os textos. Você vai sair daqui apostado de Bíblia. Olha Lucas capítulo 3, versículo 21. Jesus sendo batizado. Lucas capítulo 3, versículo 21. Eu vou encerrar aqui. Lucas capítulo 3, versículo 21. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. Aleluia. Não tem céu aberto para quem não ora. Aleluia. Não tem poder para quem não ora. Oh, glória. Não tem porta aberta para quem não ora. Não tem graça para quem não ora. Não tem missão para quem não ora. Aleluia. O céu se abriu porque ele estava orando. Lucas é o único que registra isso. Jesus estava sendo batizado e enquanto ele orava, o céu se abriu. Aleluia. O Espírito desce. Glória. Sobre ele, e a voz do Pai fala: esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Olha também Lucas, olha só Lucas, o capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5, versículo 16. Lucas, capítulo 5, versículo 16. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e fazia o quê? Orar. E fazia o quê? Orar. Então, pregador gosta de multidão. Você vê Jesus pregando para a multidão. E às vezes ele deixava a multidão e ia para o lugar deserto orar. Irmão, se Jesus era um Deus, homem perfeito, ele orava, imagina aí você se orar. Meu Deus. Olha só o texto tremendo, maravilhoso sobre a oração. Veja o capítulo 6, versículo 12. Jesus, para escolher os discípulos 12, ele passou a noite todinha orando para escolher os 12. Olha o capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite toda fazendo o quê? Orando. Fofocando. Falando mal dos outros. Passou a noite todinha orando. Você já passou a madrugada orando uma vez? Senhor da glória. Jesus já passou. Para escolher os 12 apóstolos, ele passou a noite todinha orando. Jesus é o Deus que ora. Aleluia. Esta noite, sabe por que os cultos às vezes são frios? Não é o culto que é frio, é nós que estamos. Porque nós não oramos mais. Oh, Senhor. Não buscamos mais. Eu Aleluia. me lembro que eu era criança. Aí minha mãe aprova. Nós íamos para a igreja, eu tinha 5, 6 anos, 4 anos, eu me lembro. E nós andávamos a pé, irmão, 1 hora. Da roça para a cidade do culto. E às vezes chovia, nós tirava as sandálias, colocava o pé na lama e chegava na igreja. Quando chegava na igreja, não tinha conversa de ninguém, toda a igreja orando. Eu me lembro que nós ajoelhávamos para orar e o povo orava assim: Senhor, usa o pastor. Senhor, dê a palavra para o pastor. Senhor, usa o pregador. Ninguém conversava, ninguém mexia no celular, ninguém fofocava, todo mundo orando. E quando começava o culto, Deus batizava com o Espírito Santo. Aleluia. Hoje não acontece mais, porque nós não oramos. Mas Jesus deixa o exemplo da oração. Ele vai escolher os 12 apóstolos e ele passa a noite todinha, a madrugada, fazendo o quê? Orando. O que mais? Olha só o que Lucas vai registrar da vida de oração de Jesus, capítulo 9,
versículo 18. Olha só o que Lucas vai registrar. Capítulo 9, versículo 18 do Evangelho de Lucas. E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular. Irmão, eu não sei se você teve essa experiência. Uma coisa é você orar em público. Às vezes em público você quer orar comigo. Imposta a voz. Quem tem voz fina, quem tem voz grossa. Mas no particular, você tira a máscara. No particular, você mostra que você é. No particular, não tem oração comigo. No particular, você conta os segredos que às vezes. No particular, você mostra quem você é. No particular, não tem script. No particular, não tem oratório. No particular, não tem cara gravado. No particular, você se derrete. Você derrama. E quantas vezes no particular? Aleluia! No particular, você vai orar. Você não consegue nem orar. Você não cozinha. Porque tem segredo entre você e Deus que nem a sua esposa sabe. Tem segredo da esposa com Deus que nem o esposo sabe. Ela só vai contar depois que vai acontecer. É assim, não é? Jesus, na oração do Pai Nosso, ele falou: quando for orar, não faça como os hipócritas religiosos que oram para os outros verem. Que lindo, que santo, que homem de Deus. Não, vai para o seu quarto. Aleluia! Tranca a porta e o seu pai que ouve em secreto vai te responder. Anote aí, irmão. É Bíblia, é a palavra de Deus. Veja os versículos 28 e 29 do capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículos 28 e 29. Versículos 28 e 29 do capítulo 9. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte. Com o propósito de quê? Eu não entendi. Não entendi. Veja, você não vai encontrar Jesus nenhuma vez dando os discípulos a expulsar demônio. Você não vai encontrar Jesus nenhuma vez dando os discípulos a curar os enfermos. Mas você vai encontrando os discípulos a orar. Aleluia! Porque se não tiver oração, não tem espírito expulso. Espírito maligno. Se não tiver oração, não tem cura. A oração é o estágio para tudo. Oh, glória! É a oração. Olha o 29. Meu Deus, tem que parar. E aconteceu o quê? Enquanto ele fazia o quê? Orava. A aparência do seu rosto se transfigurou. A roupa dele ficou de um branco brilhante. Eita Deus! Oh, aleluia! Você quer mais? Você quer mais? Vá para o capítulo 11, versículo 1. Lucas é o evangelho da oração. Jesus! Capítulo 11, versículo 1 diz assim: Jesus está falando o quê? Eu não entendi. Orando. Jesus estava orando em certo lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina a orar. Oh, Elias, eu não sou crente. Elias, eu não sei orar. Elias, eu não sei nem abrir a boca. Elias, eu não sei nem agradecer. Nesta noite, fale com Jesus. aleluia! Ensina a ser grato. Você tem que virar
na quarta-feira, a irmã Glória, ela falou: Elias, vem aqui na frente. Você vai pregar sexta-feira. Eu quero orar por você. E eu senti, irmã, Deus na sua oração. Eu senti a virtude de Deus. Aqui, eu estou pregando da pessoa por nome, pela graça e a misericórdia de Deus. Aleluia. Porque não é fácil pregar na casa. A pessoa me conhece. A pessoa sempre me conhece. Mas a honra não é minha, é dele. Aleluia. Porque quem é Deus que orou. Senhor, ensina-me. Aleluia. Você não encontra Jesus ensinando o que eu falei para curar, expulsar demônio. Aí você encontra ensinando a orar. E para encerrar, olha o capítulo 9, capítulo 11, versículos 9 a 13. Eu não vou ler, lê na sua casa, anota aí. Jesus encoraja a oração. Veja o capítulo 18, versículo 1, sobre a oração também. Irmão, é muita Bíblia, né? Veja o capítulo 18, versículo 1, a parábola do juiz iníquo. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam fazer o quê? Eu não entendi. Orar. Deviam orar sempre e nunca desanimar. Aleluia. Veja Lucas, capítulo 22, versículos 40 a 46. Não vou ler todo o texto. Lucas 22, versículos 40 a 46. Jesus está no Monte das Oliveiras. Diz assim o versículo 40: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos. E de quê? Joelhos. Orava, Aleluia. dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Aleluia. O momento mais bonito de Jesus, aqui você vê a sua humanidade. Os psicólogos falam que a pressão psicológica foi tão grande que os vasos capilares se romperam. Ele sentiu a dor da morte. Ele sentiu a agonia da cruz. Ele sentiu a dor dos pregos nas suas mãos. Ele sentiu a dor dos pregos nos seus pés. Ele sentiu por antecipação a chibatada, a humilhação. E como homem, ele pensou em desistir. Como homem, ele não queria enfrentar a cruz. Mas como Deus, ele viu além da cruz. Aleluia. Ele viu esse congresso realizado. Ele viu a igreja cumprida. Ele viu a sua salvação. Ele viu a salvação da sua família, da sua esposa, do seu filho. Ele viu você estar aqui reunido e ele falou: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas ele estava orando. Aleluia. Veja os versículos 31 e 32 do capítulo 22, e eu vou encerrar agora. Capítulo 22, versículos 31 e 32. Jesus ora com Pedro. Capítulo 22, versículo 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você, para que sua fé não desfaleça. Aleluia. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir contigo, Senhor. Jesus é um homem que orava. Então, quem é Aleluia. Jesus em Lucas? É aquele que é cheio do Espírito Santo. É aquele que é capacitado pelo Espírito Santo. É o Filho de Deus. É o homem perfeito. É aquele que ora. Fique de pé comigo. Vou fazer oração com você. Nós forem edificados por essa palavra. Aleluia. É forte. Queridos, pregar não é chavão. É, Jesus. Pregar não é movimento. Pregador não faz papel do Espírito Santo. Se o Espírito não fizer, ninguém faz. Quem faz você falar em língua, não pregador, é o Espírito. Quem faz você chorar, não pregador, é o Espírito. Quem faz você pular, não pregador, é o Espírito. Glória a Deus. E o poder somente veio da palavra, não é manipulação, é a palavra. Aleluia a E Deus. eu gostaria, antes da oração aqui, fazer o apelo. Posso fazer, pastor? Vamos, Luiz, posso fazer o apelo? Se você ouviu esta palavra e ela foi no teu coração, e o Espírito Santo está falando fortemente no seu coração. Elias, eu sou crente, eu já fui crente, estou afastado. Eu quero chamar você aqui na frente, não vou insistir. E convença o Espírito Santo.
Tem alguma pessoa para Jesus aqui? Venha rápido. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo ou não. O dia de amanhã não pertence a você. Se você veio, você foi convidado a vir. É porque Deus tem uma palavra e você ouviu para o teu coração. Não deixa passar essa chance. Se tem alguém que precisa se render para Jesus, vem agora. Tem alguém aí? Eu vou orar por vocês. Vou falar mais uma vez. Vou falar mais uma vez. Tem alguém? Beleza, eu estou fraco na fé, eu estudei. Vem aqui na frente. Eu só vou orar. Não tem ninguém? Que o Espírito Santo te conceda uma outra oportunidade. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, eu preguei a tua palavra, Senhor, sem jargão, sem chavão, sem manipulação, porque a tua palavra te convence. É a tua palavra, Senhor Deus, que opera. É a tua palavra que faz. É a tua palavra que anima. É a tua palavra que sustenta. É a tua palavra que dá ânimo. É a tua palavra que é lâmpada para os pés. É a tua palavra que é luz para o caminho. É a tua palavra que é rocha. É a tua palavra que nós estamos firmes. É a tua palavra, Senhor, que levanta, alimenta. É a tua palavra que fala. Senhor, abençoe cada irmão, cada irmã. Abençoe os grupos convidados, Senhor. A liderança dos irmãos. Senhor, abençoe a vida de cada um. É assim que eu te peço. E te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. A nossa vida, nós fazemos decisões o tempo todo, sim ou não? Mas essa que você tomou hoje, essa que você tomou hoje, é a melhor de todas. É a melhor coisa que você fez na sua vida. A partir de agora, é um novo recomeço. Vai mudar a tua casa, vai mudar a tua vida, vai mudar o teu semblante, vai mudar o teu interior. Deus vai trabalhar na sua vida de uma maneira extraordinária. E você verá o que Deus vai fazer. Uma condição em que permanecer. O pastor vai orar por você. Nosso pastor está aqui, em nome de Deus. E você vai ser discipulado. Você vai ser acalentado. Você vai ser abraçado por essa igreja. Deus te abençoe. Pastor, vamos ver. Glória a Deus. Graças a Deus. Todos estão felizes com a palavra. Glória a Jesus. Vamos orar pelo Cristiano. Deus abençoe o Cristiano. Jesus, ele te ama. E marcou esse plano aqui. Para falar contigo. Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor falou conosco, pela vida do Cristiano, Pai. Nesta hora de oração, queremos te pedir que perdoe o Cristiano, Senhor. Venha abrir Cristiano, graça, para ele caminhar pela presença, Senhor. Ele possa sair daqui, Senhor Jesus, perdoados, mais leve, Senhor Jesus, Deus que conhece a vida dele, conhece a sua família, que sabe procede da vida dele. E por isso, Senhor, para dar o livramento ao Cristiano, o Senhor trouxe ele para nós também. Pai Santo, perdoe em nome de Jesus. Amém.